O silêncio das lápides nunca foi um problema para Elias, um homem cuja vida se confundia com as sombras do cemitério que guardava há mais de 3 décadas. Para ele, o turno da noite não era um fardo, mas um refúgio necessário. Com seus 60 anos bem vividos e mãos marcadas por calos profundos de quem manejou a pá por tempo demais, ele caminhava pelos corredores de mármore e granito como quem caminha pelo próprio quintal. No entanto, esta noite carregava um peso diferente, uma eletricidade estática que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem sob o uniforme surrado. Elias não estava ali apenas para cumprir o dever. Ele buscava, no fundo de sua alma cansada, um sinal, um sussurro ou qualquer rastro de seu filho, que descansava há 2 anos sob a sombra de um antigo carvalho naquele mesmo Campo Santo. A primeira anomalia manifestou-se como um nevoeiro seletivo e inexplicável. Elias observava, com os olhos estreitos pela experiência, enquanto uma bruma branca e densa começava a rastejar entre os túmulos. Mas o fenômeno desafiava a meteorologia e a lógica. A névoa não cobria todo o terreno. Ela serpenteava apenas sobre túmulos específicos, abraçando as lápides com uma precisão cirúrgica, enquanto o solo ao redor permanecia perfeitamente límpido. O velho coveiro parou, erguendo sua lanterna, e viu colunas de vapor que subiam verticalmente, ignorando a brisa leve da madrugada, como se aquelas sepulturas estivessem respirando ou exalando uma gélida memória guardada nas profundezas da terra. Ao se aproximar de um desses pontos isolados por névoa, ele foi atingido por uma cacofonia de sussurros coletivos. Não eram vozes claras, mas um burburinho constante, como se centenas de pessoas estivessem rezando ou contando segredos ao mesmo tempo, logo abaixo do limite da audição humana. O som parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. Intrigado, Elias sacou seu antigo gravador de fita do bolso, querendo capturar aquela evidência sobrenatural para confirmar sua própria sanidade. Contudo, no exato milésimo de segundo em que o mecanismo do aparelho clicou para iniciar a gravação, o silêncio se tornou absoluto e sufocante. As vozes se calaram instantaneamente, restando apenas o zumbido nos ouvidos de Elias e o peso do vazio que aquela interrupção súbita deixava no ar. Ele continuou sua ronda, sentindo que a atmosfera estava mudando, tornando-se mais densa e carregada de uma intenção quase consciente. Antes de continuarmos com essa jornada sombria, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Sob a luz pálida da lua, ele testemunhou o terceiro fenômeno daquela noite: as sombras que se desprendiam. Ao passar diante de um grande anjo de pedra que adornava o mausoléu da família rica da cidade, Elias notou que a sombra da estátua, projetada no chão pela luz de um poste distante, começou a se mover sozinha. O vulto escuro não seguia mais a forma da pedra. Ele parecia se descolar da superfície horizontal, ganhando volume e profundidade, como se um ser de pura escuridão estivesse se levantando do chão para caminhar entre os vivos. As sombras das árvores e das cruzes próximas logo seguiram o exemplo, esticando-se e contraindo-se em movimentos espasmódicos e silenciosos que sugeriam uma vida própria, totalmente independente dos objetos que deveriam projetá-las. Elias sentiu um aperto no peito, uma sensação de urgência que o guiava irresistivelmente para o setor mais isolado do cemitério. Ele percebia que as anomalias não eram meras coincidências da natureza, mas algo mais agressivo, como se o véu entre os mundos estivesse rasgado e algo sombrio estivesse forçando a passagem. Quando finalmente chegou ao carvalho onde seu filho estava enterrado, o velho coveiro caiu de joelhos. A visão era impossível. A terra sobre o túmulo de seu menino estava revirada de uma maneira que ele nunca vira em 30 anos de profissão. O solo havia sido empurrado de baixo para cima,
criando uma abertura irregular e profunda, como se algo tivesse lutado para sair do caixão com uma força sobre-humana. Mas o detalhe mais aterrorizante era que não havia um único grão de terra espalhado pelo gramado verde ao redor. A terra simplesmente desaparecera, e o que restava era um buraco negro, frio e bizarramente vazio, apontando diretamente para as profundezas onde apenas o descanso eterno deveria reinar. Elias permaneceu estático diante daquela cova aberta, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. O terror inicial deu lugar a uma sensação física avassaladora. Um frio súbito que não pertencia àquela noite de verão. Enquanto ele estendia a mão trêmula para tocar a borda do túmulo, notou que sua respiração formava uma névoa densa diante do rosto. O fenômeno era impossível para a temperatura ambiente. Pequenos cristais de gelo começaram a se materializar nas grades de ferro e no mármore vizinho, crescendo como vegetação de cristal. A queda de temperatura era um abraço gélido concentrado apenas ali, enquanto o resto do cemitério exalava o calor abafado da estação. Esferas de luz azulada, os fogos fátuos, começaram a emergir das fendas no solo. No entanto, aquelas chamas possuíam uma consciência pulsante. Elias observou como as luzes se agrupavam, formando um rastro que parecia convidá-lo a segui-las. Quando ele recuava, as luzes se aproximavam agressivamente, zumbindo com eletricidade estática. Elas não flutuavam ao acaso. Elas o cercavam, bloqueando caminhos e empurrando-o sistematicamente em direção ao coração do cemitério. Era como se a luz estivesse tentando pastoreá-lo, guiando seus passos por trilhas que ele evitava há décadas, caminhos que levavam inexoravelmente para as áreas onde o esquecimento deveria ser absoluto. Ao passar pelo túmulo de uma jovem enterrada naquela tarde, Elias viu o sexto sinal. Ele mesmo organizara as coroas de flores frescas, cujas pétalas de lírios ainda exalavam um perfume doce. Sob o seu olhar, a vida foi drenada daquelas plantas. As cores desbotaram para um marrom doentio, as pétalas se enrugaram e as flores apodreceram completamente em segundos. Antes que ele pudesse processar a visão, os restos decompostos secaram até se transformarem em um pó cinzento que o vento carregou. O ciclo de vida e morte fora comprimido em batidas de coração, deixando apenas o cheiro acre de terra velha e matéria orgânica desintegrada, impregnado em suas narinas exaustas. 7 cães de rua estavam posicionados em um círculo perfeito, com os pelos do dorso eriçados e as caudas entre as pernas. Eles não latiam para Elias, mas para o centro do círculo, onde não havia nada além de ar vazio. Seus latidos eram desesperados, agudos, carregados de um pavor instintivo que apenas os animais possuem diante do invisível. Eles rosnavam para uma presença que ocupava o espaço central, uma forma que os olhos humanos de Elias ainda não conseguiam captar, mas que fazia os cães recuarem em submissão. Elias percebeu que aqueles fenômenos eram engrenagens de um mecanismo maior, um aviso de que algo que deveria estar trancado havia finalmente acordado. A atmosfera estava sendo preparada para uma recepção sombria. Elias sentiu o peso de 1000 olhos sobre si. Ao olhar para as sombras das árvores, ele começou a distinguir formas familiares entre as lápides. Eram vultos pálidos, figuras vestidas com as roupas que ele mesmo vira nos caixões durante os sepultamentos de anos atrás. Eles estavam ali, imóveis, observando o homem que os havia colocado na terra, como se esperassem um sinal para agir. O medo que Elias sentia agora não era mais pela sua vida, mas pela sua alma, pois percebia que o véu que separava os vivos fora rasgado pela sua própria necessidade egoísta de rever o filho perdido. Do centro do cemitério, onde a capela abandonada se erguia, um som ecoou. Era uma voz pequena e trêmula. "Pai, por que você me deixou no escuro?"
O sussurro atingiu Elias como um golpe físico. Mas não era a voz suave que ele guardava na memória. O tom era distorcido, carregado de um rancor profundo e de uma vibração que não parecia humana. Era um chamado que vinha das entranhas da capela, uma armadilha tecida com a sua própria dor, arrastando-o para o confronto que ele desejava e temia, enquanto a figura distorcida de seu filho parecia dançar entre as sombras dos vitrais quebrados daquele lugar amaldiçoado. Elias avançou em direção à silhueta gótica da capela, mas o mundo ao redor parecia se desfazendo em frequências caóticas. Sua lanterna começou a pulsar em um ritmo frenético antes de se apagar, deixando-o entregue à luz incerta da lua. Ele sentiu o formigamento da estática que precede as tempestades. Ao olhar para o relógio de pulso herdado do pai, viu os ponteiros girarem em velocidade impossível para trás, como se o tempo estivesse sendo drenado. O magnetismo alterado fazia o metal das grades vibrar com um lamento estridente, ecoando a desordem daquela realidade. Ao dobrar o corredor de túmulos antes da praça central, Elias estancou. Uma procissão silenciosa atravessava seu caminho. Eram figuras vestidas com trajes de séculos passados, mulheres em vestidos vitorianos e homens com casacos pesados, caminhando com solenidade absoluta. Seus pés não tocavam o solo e eles não emitiam som, ignorando o coveiro que os observava. Eram ecos de um passado que se recusava a permanecer enterrado, uma prova de que as leis do presente não mais se aplicavam ali. Elias sentiu o peso dos séculos o esmagando enquanto as aparições passavam através das lápides como fumaça gélida. O solo começou a latejar com uma vibração profunda, um batimento cardíaco telúrico vindo das entranhas da terra. Elias olhou para cima e sentiu o sangue congelar. As estátuas de anjos e santos que guardavam os mausoléus não estavam na mesma posição. Sempre que ele desviava o olhar, as figuras de mármore se moviam. Um anjo que antes apontava para o céu, agora estendia a mão em sua direção, fixando-o com olhos de pedra. As estátuas pareciam se fechar em torno dele, sentinelas inanimadas, ganhando uma vida grotesca. A manifestação da presença era total. Uma pressão física que dificultava até o ato de respirar. Dentro da capela, a escuridão era uma entidade viva. Elias entrou, seus passos ecoando no mármore rachado. No altar, envolto em névoa negra, estava a figura pequena que ele amava. Mas, conforme se aproximava, o rosto do menino se distorcia em um sorriso inumano e vazio. A voz que antes implorava, agora rugia com a força de almas atormentadas. Elias compreendeu que sua saudade fora o combustível para aquela abominação. Seu luto, cultivado em anos de solidão, servira de ponte para algo sombrio atravessar o véu. Aquilo não era seu filho. Era um parasita que se alimentava de sua dor. Com mãos trêmulas, Elias buscou o amuleto de ferro e o sal que os coveiros antigos juravam ser a única proteção. Ele não lutaria com força física, mas com a vontade de sua alma. Para selar o que fora aberto, Elias precisava fazer o sacrifício final, renunciar à esperança de reencontro que o mantivera vivo. Ele recitou as palavras do antigo ritual de proteção do cemitério. A cada frase, a entidade na capela se contorcia, gritando com a voz do menino, tentando usar o amor de Elias como arma. Mas o velho coveiro fechou os olhos, visualizando o rosto real de seu filho em paz. "Eu te deixo ir", sussurrou Elias, a voz firme apesar das lágrimas. No momento em que aceitou a morte do filho como um fato irremediável, a escuridão na capela implodiu em um vácuo silencioso. A pressão magnética desapareceu. As estátuas retornaram à imobilidade e o frio foi substituído pelo frescor da madrugada. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, tingindo o céu de tons rosados.
Elias saiu da capela sentindo um peso colossal ser removido de seus ombros, finalmente livre de uma corrente invisível que o prendia ao passado e ao sofrimento. Ele caminhou até o túmulo do filho sob a luz crescente. O buraco estava novamente preenchido por terra firme e gramado intacto. Elias cravou sua velha pá no chão pela última vez e a deixou ali, um monumento ao fim de sua jornada. Ele não sentia mais a necessidade de buscar sinais. A paz não estava no contato com o além, mas na aceitação do agora. Ao se afastar, olhou para trás e viu uma pequena flor branca brotando sobre a lápide. Ela brilhava com luz própria, sinalizando que o equilíbrio fora restaurado e que o descanso finalmente começara para ambos.